Juízes, capítulo de número 13 e versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e darás luz a um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque conceberás e darás luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde. Ele, contudo, me disse: Tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Amém? Os irmãos podem sentar, aqueles que desejarem manter as suas Bíblias abertas. Vamos estar falando hoje sobre um homem na Bíblia chamado Sansão. Sansão, o nome Sansão significa o pequeno sol. O nome Sansão significa o pequeno sol, ou filho do sol. Tanto faz aí na interpretação do nome do menino. Mas a Bíblia diz que Sansão, e mais uma vez queremos falar sobre escolha suas amizades, selecione suas amizades, selecione com quem você vai se envolver, selecione com quem você vai fazer aliança, ou seja, é uma seleção de com quem você pretende viver ou com quem você pretende conviver na sua casa. Na primeira terça-feira que falamos sobre este assunto, nós falamos aí sobre Josafá e Acabe, que foram dois reis que fizeram aliança. Josafá, seguindo os últimos reis de Israel, de Judá, ele era um homem bom, um homem da tribo da linhagem de Davi, um homem escolhido por Deus, que livrou Israel, tirou a idolatria de Israel, ensinou a lei do Senhor, se envolveu com Acabe, que a primeira coisa que fez foi eliminar os profetas. Depois casou-se com Jezabel, para piorar tudo, uma mulher idólatra, uma mulher perversa, e nós vemos na história que não deu certo esta aliança que Josafá fez, casando seu filho com a filha de Jezabel, com a filha de Acabe, e depois se tornaram família. E depois falamos sobre Aminon e Jonadab, que Jonadab, ele era um homem sagaz, como diz a Bíblia Sagrada, um homem sagaz, um homem esperto, um homem inteligente, e que sondava tudo que estava acontecendo e observava tudo que passava-se à sua volta. Hoje nós queremos falar sobre Sansão, um homem que fez aliança com Dalila. A história é conhecida, a história todos nós praticamente sabemos o que aconteceu, mas hoje eu quero dar um exemplo a vocês de como é perigoso o envolvimento que você faz ou a aliança que você faz sem antes consultar ao Senhor. Observamos que Josafá não consultou ao Senhor para fazer aliança com Acabe. Observamos que Aminon não consultou ao Senhor para fazer a aliança com Jonadab, para ouvir os conselhos de Jonadab. E agora, Sansão,
ele não consulta ao Senhor para ouvir os conselhos e ouvir e fazer a aliança com Dalila, uma mulher perigosa. Vamos lá? Quando entramos aqui no texto, nós vemos que existe um nazireu. O que é nazireu? Nazireu era todo aquele homem ou mulher que se separava para o Senhor e que era dedicado à obra do Senhor e fazia um voto de nazireado. Todo aquele que fizesse o voto de nazireado, ele era um nazireu. E nós temos alguns nazireus na Bíblia, a saber, o próprio Sansão, no versículo 13 de Juízes, no capítulo 13 de Juízes, Samuel, em 1 Samuel, do capítulo 1, do 9 ao 11, e João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 15, vai estar lá escrito, vai estar lá informando que eles eram homens consagrados ao Senhor e que tinham esse voto de nazireado. Se alguém quiser encontrar, quem encontrou em 1 Samuel 1, 9 e 11? Isso. Glória a Deus. 1 Samuel 1, 9 e 11. Se alguém encontrar Lucas 1, 15, pode abrir. Amém? Então esse é Samuel. Quem encontrou é Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas 1, 15. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 15. Glória a Jesus. Então, Samuel, Ana faz um voto diante do Senhor, e ali diante desse voto ela diz que ele será consagrado ao Senhor, ficará no templo, permanecerá no templo, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E em Lucas capítulo 1, versículo 15, quem encontrou? Glória a Deus. Os irmãos tão bom de Bíblia. Deixa eu achar aqui rapidinho. Lucas 1, 15. Exatamente. Então, João Batista também tinha esse voto. Então, nós encontramos na Bíblia o Sansão, o Samuel e o João Batista que tinham esse voto. Qual é o voto? Não beber vinho, ou comer uva, ou qualquer fruto da vide, não cortar o cabelo e não tocar em nada morto. Esse era o voto do nazireado. Não comer, não provar de nada que vinha da vide, do fruto da vide, não comer, não cortar o cabelo e não tocar em nada morto. Esse era o voto. Isso, não beber bebida forte seria aí o fruto da vide, né? O filisteu, aqui quando fala sobre filisteu, a Bíblia diz que eles estavam 40 anos subjugados pelos filisteus. O livro de Juízes, quando você estuda o livro de Juízes, você vai ver uma certa repetição. Qual é a repetição? Deus está com o seu povo desobedece a Deus, Deus manda um povo opressor, e o povo clama a Deus, Deus manda um juiz, e Deus manda libertação através desse juiz, e enquanto o juiz está vivo, o povo obedece ao Senhor,
o juiz morre, logo o povo desobedece a Deus. Então o povo ali daquela geração, enquanto tinha um juiz fiel a Deus, eles estavam lá adorando ao Senhor. O juiz morria, voltavam a desobedecer a Deus. Então o livro de Juízes é basicamente formado em cima desse sistema e desse padrão. Todas as vezes que você for ler, você vai ver esse padrão. O povo peca diante de Deus, Deus levanta um povo opressor, o povo clama, Deus manda o juiz e o povo obedece enquanto o juiz está vivo. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 14, do versículo 1 até o 20, no versículo 2 do 14, Sansão diz: quando voltou, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora tomai-a para mim por mulher. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo: olha, eu quero me casar com uma mulher. Os pais ficaram muito felizes, porque esse era o desejo de todos os pais, que os filhos se casassem. Porém ele diz, eu imagino que o pai, Manoá, pergunta a ele, diz: meu filho, com quem você quer se casar? E ele diz: olha, eu quero me casar com uma mulher que eu vi lá em Tina. Aí o pai dele já diz: olha, meu filho, lá é terra dos filisteus, esta mulher não faz parte do nosso povo, esta mulher não faz parte do nosso costume, essa mulher não tem os mesmos critérios que nós, ela não se encaixa para ser uma mulher para você. Aí o que Manoá diz a ele? Olha, aqui em Israel, acaso em Israel, não tem nenhuma mulher que seja suficiente para ti? Aí ele diz: não. Aí ele dá um motivo muito óbvio, ele usa um argumento muito sério. Olha o argumento de Sansão: eu quero esta. Por que, Sansão? Porque ela agrada aos meus olhos. Ele diz ao seu pai que ele quer casar com ela. Aí o seu pai, no versículo 3, diz: não existe uma aqui. No 4 ele diz: não sabiam que isso vinha do Senhor. Aqui ainda no versículo 3, mas Sansão disse ao seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Quem tem na tradução aí, em Juízes 14, versículo 3, que diz: esta agrada os meus olhos. Esta agrada os meus olhos. Juízes 14, verso 3. Bem no finalzinho, na parte B do versículo, diz: esta agrada, na minha tradução diz: esta muito me agrada, mas tem algumas traduções que diz: esta agrada os meus olhos. Encontrou aí? Esta agrada os meus olhos. É exatamente isso que ele diz, esta agrada os meus olhos. Esse dia eu estava falando com os irmãos sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Devemos ter cuidado com aquilo que os nossos olhos cobiçam. Concupiscência significa cobiça. Ele está dizendo: os meus olhos viram, os meus olhos desejaram, logo eu quero, porque agrada aos meus olhos. Mas a Bíblia diz que eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor, porque o Senhor procurava motivo para que Sansão se enfrentasse com os filisteus. Mas por quê, irmãos? Qual é o motivo? O motivo é muito simples. Se você observar na Bíblia, poucos homens foram anunciados o seu nascimento. Nós vamos lembrar aí de Sansão, o próprio Sansão, vamos lembrar de João Batista e vamos lembrar de Jesus Cristo, os homens que tiveram o seu nascimento anunciado. Você vai gerar e você vai ter um filho. Foi Sansão, João Batista e o próprio Jesus Cristo. Sansão, ele era uma espécie de um super-homem. Ele tinha uma força sobre-humana. Não era uma força humana, era uma força diferente.
E Deus trouxe esse homem forte para o mundo. Para quê? Para mostrar aos filisteus a força do Deus de Israel. Mas Sansão, ele deveria cumprir alguns critérios diante de Deus. Ele deveria cumprir alguns critérios. E nós já vimos quais são os critérios. Não beber bebida forte ou qualquer fruto da vide. Não tocar em nada morto. E não cortar o seu cabelo. A Bíblia vai nos informar que Sansão agora está indo para o casamento. E quando ele está indo para conhecer a sua mulher, para aquele processo, a Bíblia diz que numa vinha, ele encontra-se com um leão. 14, versículo 5, leia comigo. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina. Chegando à vinha de Tina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Observe que o leão vem na direção dele. E ninguém que se preze, ou até mesmo que tenha tanta coragem assim. Eu já morei em fazenda que o pessoal dizia que tinha onça. Eu tinha medo demais de encontrar com uma onça, né, Leonis? Quando dava de noite, que a gente passava ali na floresta, dava aquele medo de uma onça a qualquer hora. E Sansão se depara com um leão novo. A Bíblia diz que o leão vem na direção de Sansão. Na Bíblia, a Bíblia diz que Satanás, ele ruge ao nosso derredor, como um leão, querendo nos tragar. Sim ou não? A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão, querendo nos tragar. Mas observe aqui comigo, o leão apresenta-se como leão, e vem na direção dele. Muitas vezes, Satanás vai se apresentar a você, e você vai perceber que é o diabo, que é ele que está querendo te derrubar. Você vai ver e vai observar. Por quê? Porque os teus olhos espirituais estão abertos. Mas a Bíblia diz que Sansão, cheio do Espírito de Deus, rasga o leão, pega na ponta, na parte de baixo da boca do leão, na parte de cima da boca do leão, e rasga o leão no meio, e vai embora. A Bíblia diz que ele foi e volta. No versículo 8, quem está comigo com a Bíblia aberta, ainda do 14, diz assim: depois de alguns dias, quando voltou para casa, para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Irmão, olha para cá, olha para mim aqui. Na primeira vez, o diabo se apresentou a Sansão como quem está comigo? Como um leão. Ele mata o leão, ou seja, derrota o diabo, sim ou não? E agora o que ele faz no 8? Observa que o texto da palavra de Deus, ele é importante, porque diz: depois de alguns dias, voltando para casar com ela, ele saiu do caminho. Então, irmãos, todas as vezes que você sair do caminho, o que é sair do caminho? É um termo que nós usamos muito, presbítero Silvio. Desviar-se. Tem alguma tradução que diz desviar-se? Se desviou do caminho? Tem alguém? Não? Mas a Bíblia diz que ele sai do caminho, ou seja, ele está indo em uma direção, ele sai do caminho. E o que ele foi fazer? Apartando-se do caminho, saiu do caminho. E o que ele foi fazer saindo do caminho? Ele foi visitar o leão morto.
Irmão, todas as vezes, eu imagino Sansão passando ali, e na hora que ele passou, ele lembrou da batalha que ele teve, lá no versículo 4, com o leão. Pensou, agora vou visitar a minha batalha que eu havia ganhado com facilidade. Ele teve dificuldade para matar o leão? Não. A Bíblia diz que simplesmente ele rasgou o leão ao meio. Ele não teve dificuldade, mas a Bíblia diz que agora ele passando por ali novamente, ele vai visitar o leão morto, ou seja, vai tentar refazer, reviver uma batalha que ele já tinha encerrado. Aí a Bíblia diz que agora ele não encontra mais um leão, ele encontra um enxame de abelhas. E o que é que tem no enxame de abelhas? Tem mel. Aí eu quero que os irmãos entendam o que é que eu estou pregando aqui. Primeiro o diabo se apresentou a ele como um leão. E agora ele se apresentou como um enxame de abelhas e lá tinha mel. É doce, sim ou não? Você preferia encontrar mel ou um leão? Mel. Agora, Diácono Francisco, ele volta e não encontra mais as presas de um leão querendo matá-lo. Ele encontra o mel, é docinho, é gostoso. Todo mundo que encontra o mel ali, a primeira coisa que quer é provar do mel. Parece inofensivo, parece tranquilo, Léo. Aí o que ele faz? Observe comigo. Tomou do favo nas mãos e se foi. Qual é o pecado nisso? Qual é o pecado nisso? Tem pecado em tomar mel? Tem pecado em provar do mel? Não. Pecado não. Só que primeiro Satanás se apresenta como um leão, quer matá-lo. Ele sabe que é o diabo, e enfrenta o diabo e derrota o diabo. Aí o diabo diz, a primeira estratégia não deu certo, mas calma que eu tenho um plano B. O que é que o Nazireu de Deus não podia fazer? Vamos recapitular para a gente entender o que é que eu estou pregando aqui. Primeira coisa, ele não podia tomar do fruto da vide, sim ou não? Sim ou não? É isso mesmo, bebida forte nem do fruto da vide. Segundo, ele não podia rapar a cabeça. Terceiro, ele não podia tocar em cadáver. Podia tocar em nada morto. O leão estava vivo ou estava morto? Ele podia pegar o mel do leão? Não. Vocês entenderam? Satanás não derrubou Sansão com o leão vivo. Mas ele disse, quando você pensar que não tem mais perigo, eu te derrubo. Quem entendeu? Sansão sai do caminho e diz, eu vou encontrar de novo com o leão que eu matei. Eu matei aquele leão. Eita glória. Ixi, veio a proposta lá em casa. O Leonísio que é jovem, a menina entrou no meu quarto e eu, mandei embora. Repreendi na hora. Pecado, sai daqui. Eu não vou cair nesse pecado. Você venceu o leão vivo. Aí um dia você vai encontrar a moça de novo. Aí agora você que vai puxar a conversa. Porque você diz, eu posso derrotar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, eu resisto à tentação. Agora, irmão, o leão está morto. Mas o leão derrubou Sansão mais quando estava morto do que quando estava vivo.
Você está entendendo? Vamos continuar para a gente continuar tomando lições do texto. Sansão agora ele prepara um enigma para sua namorada, para o povo dali, para os filisteus. Do 12 até o 18 conta de Sansão, que ele fala que do valente saiu doçura, e ele faz ali um enigma para o povo descobrir. O povo não consegue desvendar o que Sansão queria dizer. Aí eles vão e apertam a noiva de Sansão e diz: olha, me fala qual é o significado. Ela diz: eu não sei, ele não revelou nem para mim. Pois vai lá e sonda ele e descobre. Aí ela foi, sondou ele, e ele foi e contou qual foi o segredo, qual era a resposta do enigma. E pastor, por que você está falando disso? Eu estou falando disso porque todas as vezes Satanás ele vai te testar. Para quê? Para descobrir as suas fraquezas. Essa fraqueza que parecia inofensiva, que parecia algo que não ia prejudicar em nada na vida de Sansão, foi Satanás descobrindo como destruir a vida e o chamado de Sansão. Ele testou a primeira: deixa eu ver se uma mulher consegue arrancar o segredo dele. Aí a mulher foi e conseguiu. Conversou com ele, chorou um pouquinho nos ombros dele, ele já contou tudo. Ele já se abriu com ela. Aí a Bíblia diz que Sansão perde a aposta que fez. Os filisteus dizem: agora você tem que pagar a aposta que você me fez. Ele tem que enfrentar uma batalha para poder trazer os dotes que ele havia prometido. Ele cumpre o seu voto, cumpre a sua promessa. Aí a Bíblia diz que quando Sansão vai casar com a mulher, depois de um tempo ele chega para casar-se com ela, o pai da menina diz: não, eu pensei que tu não ia querer mais ela. Aí o que eu fiz? Eu peguei ela e dei para o teu companheiro, por causa que andava contigo, por causa que sempre estava do teu lado. Eu peguei ela e dei para o teu companheiro. Mas pega essa outra irmã dela aqui, que é mais bonita, mais formosa. Sansão disse: não quero. Aí o que ele faz? No versículo 15, no capítulo 15, a gente está correndo que é para explicar toda a história. No capítulo 15, do 4 ao 8, ele pega 300 raposas. Ele pega 300 raposas, amarra o rabo delas, toca fogo, pega um tição, toca fogo e solta na roça, no arado dos filisteus. Aí os filisteus dizem: mas quem fez isso? Aí o povo diz: foi Sansão. Sansão vai e se esconde. O povo chega para Sansão e diz: Sansão, por que você fez isso com os filisteus? Tu não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Aí ele disse: o que eu me entrego a vocês, se vocês me prometerem que vocês não vão me molestar, que vocês não vão fazer nada comigo. Aí o povo diz: nós te prometemos que nós não vamos fazer nada contigo. Amarra ele e entrega para os filisteus. Aí o que acontece no versículo 15? Vamos lá no versículo 15. O que Sansão vai fazer? Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Irmão, parece uma história linda. Tem até hino que canta a respeito disso.
Uma queixada mata 1000, uma capa abre um rio, assim foi no Rio Jordão. É bonito, é interessante falar dessa história. Só que eu vou perguntar uma coisa para os irmãos, e que talvez vocês nunca pararam para pensar a respeito disso. O jumento estava vivo ou estava morto? O jumento da queixada estava vivo ou estava morto? Versículo 15. Vamos lá de novo? Achando uma carcaça fresca de jumento, se era uma carcaça, o jumento estava vivo ou estava morto? Estava morto. Sansão não podia tocar. E o que ele fez? Tocou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que às vezes parece que é Deus, mas o diabo está colocando armadilhas em teu caminho, e você está todo feliz. Mas eu matei 1000. Eu estou em pecado, mas eu estou pregando e o povo está se convertendo, a minha igreja está enchendo. Eu estou em pecado, mas eu oro e o povo batiza com o Espírito Santo. Eu estou em pecado, mas eu coloco a mão na cabeça e a enfermidade vai embora. Está matando 1000 com queixada de jumento. Porém, Deus tem um compromisso com os obedientes. E Ele sabe que você pecou. Está todo mundo te vendo, está toda a multidão te aplaudindo e dizendo: eita glória, matou 1000 com a queixada de um jumento. E Deus lá em cima está dizendo: tu não podia fazer isso. Aqui na minha lei determina que você não pode fazer isso. Mas eu burlei a lei para fazer algo bom. Os fins justificam os meios. Hoje estamos vivendo numa sociedade que o povo diz: os fins justificam os meios. Eu vi um pastor falando esses dias: porque eu pinto a parede de preto, porque a gente apaga as luzes da igreja, o povo diz que a gente não é de Deus. Mas eu preciso atrair, os jovens são chamados a atenção pelos olhos, e isso chama a atenção do jovem. Então o que ele está querendo dizer? Que os fins justificam os meios. Eu estou fazendo isso para trazer o jovem para a igreja. Sansão pode até dizer: mas Senhor, eu matei 1000. E Deus está dizendo: mas eu não abri mão da minha lei. Eu não mudo os termos. Eu não mudei a lei para você fazer o que você quiser e dizer que é para mim. Olha Saul: eu trouxe as ovelhas aqui para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Deus teria muito mais prazer em ti se tu fizesse do jeito que Ele mandou você fazer, do que você dizer: eu vou levar para a igreja para sacrificar ao Senhor. Ele não vai aceitar, Saul. Então aqui, irmão, Sansão, mais uma vez, peca contra o Senhor. No capítulo 16, do 1 ao 3, a Bíblia diz que Sansão, os filisteus armam uma cilada para Sansão. Aí Sansão se levanta de madrugada, pega o portão da cidade de Gaza, coloca no ombro e sobe num alto monte e deixa o portão lá. E os historiadores dizem que aquele portão era muito pesado.
Um homem normal, um homem comum, não tinha capacidade de levantar um portão daquilo. Sansão, ele está demonstrando muita força, muito poder, muita glória, muita majestade. Tem muitos ministérios que estão assim, demonstrando muito poder, demonstrando muita força, demonstrando muita capacidade. Só falta uma coisa: obediência ao Senhor. Os templos estão lotados de desobedientes. A igreja está repleta de desobedientes. Mas o povo está vindo e desobedecendo ao mesmo tempo. De dia, não se dá para diferenciar quem é crente e quem não é. À noite, todos se reúnem no mesmo lugar e fingem uma adoração que Deus não recebe. Vamos continuando? Para a gente começar a chegar naquilo que a gente quer. No capítulo 16, do 4 ao 31, a Bíblia diz que Sansão conhece a dita cuja, a Dalila. A Dalila é diferente, a Dalila é legal, a Dalila é extrovertida. Aí, irmão, aí eu pergunto para você, qual foi a estratégia do inimigo para derrubar Sansão? Chamou Dalila. Os filisteus chamaram Dalila e disseram: olha, sonda Sansão e descobre qual é o segredo da força. Essa técnica é nova ou é velha? Essa tática é nova ou é velha? É velha, porque eles já tinham feito isso com a outra noiva, a noiva que ele tinha conhecido lá em Tina. Sonda Sansão e descobre qual é o enigma. Sondou ele entregou. Agora ele diz: se entregou para aquela, entrega para essa também. Aí, irmão, Sansão começou. Versículo 7 do 16. Respondeu Sansão. Dalila começou, irmão, no versículo 6. Ô bem, mulher quando quer alguma coisa, irmão, o homem tem que ser firme, para não dizer sim. Imagina, César, a Dalila chegando para Sansão e dizendo: ô bem, cabelo bonito, né? Você é forte, mas qual é o segredo dessa força tua todinha? Aí ele olhou para ela, disse: não, meu amor, você foi o seguinte, olha o verso 7. Respondeu Sansão: se me amarrar com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, ainda me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Ele disse: algumas traduções estão tendões frescos, algumas nervos frescos. Aí ele diz assim: se você me amarrar com tendões frescos ou nervos frescos, eu vou ficar fraco igual qualquer um homem. Agora eu pergunto aos irmãos, ela fez ou não? Ela amarrou ele com os tendões frescos, sim ou não? Sim, amarrou. Olha no versículo 8. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Amarrou ele bonitinho e gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. A Bíblia diz que ele levantou e parecia nada. Levantou, quebrou as cordas. Aí a Dalila chegou para Sansão de novo: ô bem, tu não me ama, bem. Por que tu não me revela a verdade? Tu mentiu para mim. Aí ele vai e começa, irmão. Isso aqui é uma jogada de Satanás.
o crentão, Sansão, crentão, está resistindo firmemente. Igual com o leão. A estratégia é nova ou é velha? É velha. Porque lá atrás ele já testou a estratégia. E agora está repetindo de novo. Ele sabe que na insistência ele consegue derrubar Sansão. Aí Sansão diz: não, no 11, se você pegar cordas novas, nunca usada, me amarrar, eu fico fraco igual qualquer outro homem. Aí eu pergunto para os irmãos de novo: ela fez ou não? Fez. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele levantou de novo, arrebentou tudo. Aí, irmãos, isso foi no versículo 11. Aí disse Dalila no 13: até agora zombaste de mim, e me disseste mentira. Declara-me como poderia ser amarrado. Aí ele diz de novo. Aqui, irmão, já é uma fraqueza de Sansão, presbítero Silvio. Porque primeiro, ele está dizendo assim: se você me amarrar no corpo, com os tendões frescos, eu fico igual a um homem qualquer. Se você me amarrar no corpo, com cordas novas, eu fico fraco como qualquer um homem. Mas aí, irmão, ele começa a chegar onde ele não podia chegar. Na cabeça, no cabelo. Isso aqui já é um sinal de fraqueza. Irmão, por que eu quero dizer, eu estou contando essa história para vocês, em detalhes? Que é para vocês entenderem que o diabo, ele vai te sondando, te sondando, te sondando. Às vezes usa amigos teus para descobrir a tua fraqueza. Aí você começa a dizer: não, eu sou forte nisso, não, isso aqui não me abala não. Até que você diz assim: o que me abala realmente, o que me deixa fraco, o que me dá vontade de cair, é isso aqui. Aí ele vai e prepara toda a armadilha para você cair. Aí Sansão chegou na cabeça e disse: olha, se você fizer 7 tranças com urdidura da teia e fixar um pino de tear nas tranças, eu fico fraco igual qualquer outro homem. Aí a Bíblia diz que ela foi e fez ou não? Fez ou não? Agora eu pergunto para vocês, vocês que são casados, que têm namoradas, vocês mulheres que são casadas, têm maridos, eu pergunto para vocês: se o teu marido, se a tua esposa chegar para você e dizer assim: bem, como é que eu faço para te matar? E você dissesse assim: não, amor, é só você pegar um chumbinho e colocar dentro do meu suco, eu morro. E ela fizer uma vez, irmão, você confia nela de novo? Não. Por quê? Porque ela já tentou uma vez. Irmão, quantas vezes Dalila tentou com Sansão? 3 vezes. A primeira deu errado, a segunda deu errado, a terceira errado de novo. Mas aí, o homem cego pelo pecado não vê os sinais de que aquilo é uma armadilha do diabo. Por quê? Porque os olhos espirituais dele já tinham fechado. Aí no versículo 16 e 18, olha o que diz: vendo, pois, Dalila que ele havia revelado o segredo do coração. No 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e cansando, a alma dele se angustiou até a morte. Ou seja, ele se estressou, ele se revoltou. O diabo conseguiu o que queria, tirou Sansão da estabilidade dele. É aquele momento em que você estoura, é aquele momento em que você grita com alguém, é aquele momento em que você
sai de si. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele diz, mas essa mulher, meu Deus do céu. Irmão, no momento em que ele estava com a cabeça quente, ele sabia ou não que Dalila ia fazer aquilo que ele dissesse que era o segredo da força dele, para tirar toda a força dele. Sabia ou não? Sabia. Mas ele estava de cabeça quente, e a Bíblia diz que ele abriu o coração. Irmão, cuidado quando você abrir o coração com a cabeça quente. Cuidado, porque às vezes a gente fica guardando. Aí de repente a gente estoura. Quando a gente estoura, a gente fala o que vem na cabeça. Aí depois vai ter que lidar com aquilo que você falou de cabeça quente. Vamos lá? Isso acontece muito em relacionamentos. Às vezes o homem é mais caladão, aí a mulher fica cutucando, aí fala. Quando o homem finalmente estoura, ela, ó, viu o que você falou para mim? Vamos lá? Vendo, pois, Dalila que ele lhe havia revelado o seu segredo, mandou chamar os líderes do filisteu, dizendo: subi esta vez, ele me revelou todo o segredo. Irmão, nas primeiras vezes, ela fez para testar, mas quando ele abriu o coração e contou para ela, ela diz: agora vem, porque agora eu tenho certeza. Uma aliança que ele fez com uma mulher que ele pensou que seria o amor da sua vida, porque ele olhou para ela, gostou dela, achou bonitinha, agora está armando a armadilha para matá-lo. Esse dia eu estava assistindo na televisão, no jornal, não sei se era na televisão ou mas passava uma reportagem de uma mulher que já havia tentado matar o marido algumas vezes, e dessa vez ela conseguiu. O marido disse que era saudável, de repente o cara começou a vomitar, começou a ter diarreia, começou a ter fraqueza, direto começou a passar mal. Os familiares dele disseram: olha, essa mulher está tentando te matar, e ele não largou a mulher. Resultado, ela conseguiu o que queria. Então aqui, irmãos, a lição é: olhe e observe os sinais de pessoas que estão ao teu lado e não te trazem paz, não te fazem crescer, te adoecem. Sansão começou e descobriu-lhe, a Bíblia diz que ele descobriu-lhe todo o coração. Ou seja, ele abriu o coração. Cuidado. Irmão, essas lições que nós estamos tendo nas terça-feiras, é para a gente ter cuidado. Pastor, mas eu estava falando sobre isso já faz algumas terça-feiras. Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei. Mas eu oro a Deus e peço a Deus uma mensagem para trazer à igreja. E Deus está nos direcionando para esta palavra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Pessoas mais intencionadas conseguem te tirar da presença de Deus. Irmão, e é mais fácil
uma pessoa te tirar da presença de Deus do que você trazer ela para a presença dele. Pastor, porque o mundo é cheio de prazeres. O mundo é uma porta aberta. É mais fácil entrar por uma porta larga ou uma porta estreita? Quem sabe? É mais fácil entrar pela larga, porque no mundo não tem critério, no mundo não tem exigência, no mundo vai do jeito que quiser, fica do jeito que quer, mas na casa tem regras, tem normas. Aí você diz assim: não, vamos para a igreja, mas lá na igreja não pode beber. Não, vamos para a igreja, mas lá na igreja você não pode fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí ele diz para você como? Não, vem para cá, porque aqui você é livre. Você faz o que quer, a hora que quer, come o que quer. O mundo, irmãos, é cheio de prazeres, cheio de prazeres, cheio de coisas boas. Pastor, coisa boa, coisa boa. Você acha que se fosse ruim tinha tanta gente lá? Coisas boas que na boca é mel, é amargo no estômago. Ele está comendo, está achando bom, mas depois vem a consequência. Mas ele não vê a consequência, ele só vê o bom. Então eu quero dizer para vocês que as amizades que estão ao teu lado, elas têm o poder de te direcionar para onde elas querem. Irmão, percebeu fraqueza, percebeu qualquer falha de caráter em você, foge. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Parece mal, foge. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo a gente resiste. Mas quando ele fala da tentação, quando a tentação do próprio diabo vem da mulher, ele diz o quê? Foge da mulher adúltera. Por quê? O diabo a gente enfrenta, mas tem coisa que a nossa natureza, o instinto é mais forte e faz você cair. Então, irmão, percebeu alguma falha de caráter em você? Rapaz, esse fulano de tal quase me faz beber. E olha que não é qualquer um que me convence de algo. Percebeu que essa pessoa tem influência em cima de você? O que você vai fazer? Ser amiguinho dele? Não, se afasta. Rapaz, esse fulano de tal, eu não gosto de fofoca, mas toda vez que ele chega aqui em casa, ele vai comendo pelas beiradas, aí fala de um, fala de outro. Quando eu me espanto, eu estou falando mal junto. Tem ou não tem esse? Que tem aquele fofoqueiro que quando ele chega, você diz: eu não gosto de fofoca, pode ficar para lá. Mas eu tenho aquele amigo íntimo. Aí ele começa, fala de um, fala de outro. Aí você, para eu não ficar de fora, eu vou falar de alguém também. O que você vai fazer? Seu melhor amigo? Não, vai se afastar. Porque você percebe que essa pessoa tem um poder que ninguém tem sobre você, que é tirar você, desviar você dos seus princípios e dos seus valores. Cuidado, porque tem dia que o diabo vem como leão, mas tem dia que é apenas um mel na carcaça, e ele quer te derrubar do mesmo jeito, tanto como o leão, quanto o mel na carcaça do leão. Se coloca de pé, nós vamos estar orando e encerrando em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo.
Pai amado e Pai querido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, viemos Te buscar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Pai amado e Pai querido, eu não conheço os corações, mas o Senhor sonda os corações. Eu não conheço, Pai eterno e soberano, quem está me ouvindo agora. Eu não sei, Pai eterno e soberano, o que se passa na cabeça de cada um deles. Mas eu quero dizer, Pai eterno e soberano, ao Senhor, que o Senhor é quem conhece todos e sabe, Pai, e sonda os corações. Pai, o Senhor sabe para onde foi esta palavra e aonde ela está se direcionando. E eu te peço, Pai eterno e soberano, guarda a cada um, Pai. Que ele venha se livrar, Pai eterno e soberano, de pessoas sagazes, igual a Jonadab. Que venha se livrar, Pai eterno e soberano, de pessoas insistentes, igual Dalila. Vai insistindo, 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 até fazer pecar, até sair de si. Pai eterno e soberano, que o Senhor venha livrar, Pai eterno e soberano, o Teu povo de pessoas iguais a Acabe, que fazem propostas em público para fazer o Teu povo abaixar a guarda e aceitar propostas indecentes. Pai eterno e soberano, reveste o Teu povo de sabedoria, reveste o Teu povo de discernimento, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda tuas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, e todos possam dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus.